Olha, o jejum intermitente está em todo lugar, não é mesmo? A promessa é de perda de peso, mais longevidade, basicamente uma saúde de ferro. Mas será que essa promessa toda é a real? Porque novas evidências estão trazendo alguns alertas bem sérios. Então, chegou a hora da gente mergulhar de cabeça na ciência para separar o que é moda do que é fato. A questão central é exatamente essa. O jejum intermitente seria uma solução revolucionária para a saúde? Ou será que a gente está ignorando alguns riscos bem significativos nessa busca pela última tendência de bem-estar? Vamos analisar os dados com calma, de forma equilibrada, para entender os dois lados dessa história que é bem complexa. Primeiro, o básico do básico. Antes da gente pesar os prós e os contras, a gente precisa ter certeza de que todo mundo entende o que é, de fato, o jejum intermitente. Então, o ponto crucial é o seguinte: não se trata de cortar grupos de alimentos como carboidratos ou gorduras, mas sim de criar janelas de tempo para comer e para jejuar. É, na verdade, um modelo de programação das refeições. E isso significa, claro, que a qualidade da comida que se come dentro da janela de alimentação continua sendo absolutamente fundamental para os resultados. E é super importante a gente notar que jejum intermitente não é uma coisa só, viu? Existem vários métodos, vários protocolos. O mais famoso hoje em dia é o 16/8, com 16 horas de jejum. Mas tem outros, como o 5/2, que envolve dias com uma restrição bem severa de calorias, e existem métodos ainda mais extremos. É crucial entender isso porque os resultados, e principalmente os riscos de um método, não podem ser simplesmente aplicados a todos os outros. Vamos agora para a parte que eu acho mais fascinante, a biologia. O que acontece exatamente dentro do nosso corpo quando a gente para de comer por um período mais longo? A resposta, bom, ela está numa cascata de adaptações metabólicas e hormonais muito interessante. A gente pode dividir esse processo em 3 grandes etapas. Primeiro, a troca metabólica. Depois de umas 12 horas, mais ou menos, o corpo já usou as reservas de glicose e aí começa a queimar gordura para gerar energia. É a famosa cetose. Segundo, a autofagia, que é tipo uma faxina das células, um processo tão importante que a sua descoberta rendeu um prêmio Nobel. E terceiro, acontece uma cascata bem complexa de alterações hormonais. Mas é aqui que a gente encontra uma verdadeira faca de dois gumes. Por um lado, os níveis de insulina caem, o que é ótimo para a sensibilidade à insulina, e o hormônio do crescimento aumenta, o que ajuda a queimar gordura. Por outro lado, o jejum é um estresse para o corpo. Ele pode aumentar o cortisol, o hormônio do estresse, e isso pode trazer consequências bem negativas se for algo crônico. Ok, até agora a gente viu a teoria, que parece bem promissora. Mas e na prática? O que os estudos clínicos mais rigorosos dizem quando comparam o jejum intermitente com a abordagem tradicional, aquela de simplesmente restringir calorias todos os dias? Esse aqui é o ponto de virada da nossa análise. E a conclusão, olha, ela é surpreendente para muita gente. Grandes estudos, como um que foi publicado no respeitadíssimo The New England Journal of Medicine, mostram basicamente a mesma coisa. Quando o total de calorias ingeridas no final do dia é igual, a perda de peso é a mesma, seja fazendo jejum ou uma dieta tradicional. Isso sugere que o jejum não tem uma mágica metabólica, mas funciona mais como uma ferramenta para ajudar a pessoa a comer menos. E agora, a gente precisa mudar um pouco o tom da conversa para um assunto mais sério. A narrativa popular sobre o jejum muitas vezes joga para debaixo do tapete os perigos. Vamos dar uma olhada nos dados mais recentes sobre os riscos significativos que podem estar associados a essa prática. 91%. Esse número é chocante. Um grande estudo preliminar que foi apresentado pela American Heart Association associou a prática do jejum 16/8, que é justamente o mais popular de todos, a um aumento de 91% no risco de morte por doença cardiovascular. É importante dizer que é um estudo observacional, mas sem dúvida é um alerta que não dá para ignorar. Mas os riscos não param por aí. O jejum intermitente tem uma ligação forte documentada com o gatilho ou a piora de transtornos alimentares, criando uma relação de obsessão e culpa com a comida. Estudos em animais também mostraram resultados preocupantes, como danos nos neurônios e inflamação no intestino. E claro, a perda de massa muscular é um risco muito real e prejudicial para a saúde a longo prazo. Com tantos riscos em jogo, fica a pergunta óbvia: para quem exatamente o jejum é perigoso? A resposta para isso precisa ser muito, muito clara. Para alguns grupos, o jejum não é uma questão de escolha, é simplesmente um perigo. É absolutamente contraindicado para diabéticos tipo 1, pelo risco fatal de desregulação da glicemia. O mesmo vale para grávidas, crianças, idosos e, um ponto crucial, qualquer pessoa com histórico de transtornos alimentares.
Nesses casos, os riscos superam, e muito, qualquer possível benefício. Então, depois de avaliar todas essas evidências, o que dizem as principais organizações de saúde, vamos ver qual é o consenso da comunidade científica e médica sobre tudo isso. A posição da Associação Brasileira de Nutrição é bem direta, sem rodeios. Eles afirmam que a ciência que temos hoje não é forte o suficiente para validar a recomendação dessa prática para a população em geral. Eles destacam a falta de estudos de longa duração em humanos e o risco real disso acabar fomentando comportamentos de compulsão alimentar. Então, a grande mensagem para a gente levar de toda essa análise é esta: o jejum intermitente precisa ser colocado no seu devido lugar. Ele não é um truque de estilo de vida que se pode adotar por conta própria. É uma intervenção médica séria, com perfil de risco e benefício bem complexo, que exige, sem exceção, a avaliação e o acompanhamento de profissionais de saúde qualificados. E a gente termina com uma reflexão. A popularidade do jejum intermitente cresceu muito mais rápido do que as evidências sobre a sua segurança. Isso nos leva a questionar: na nossa jornada por uma vida mais saudável, a gente está baseando as nossas decisões em ciência sólida e personalizada? Ou estamos sendo levados pela maré da próxima grande promessa? A resposta para essa pergunta pode definir o nosso bem-estar a longo prazo.